Bom, a paz do Senhor aos irmãos, saúdo, né, a todos e quero expressar a minha gratidão por ter nos reunidos aqui, o Senhor, e também pela gratidão dos irmãos que estão nos escutando, dos irmãos que vão nos escutar. Quero saudar, né, a todos, apresentar esse bate-papo que tratará de assuntos muito importantes teologicamente, para o nosso dia a dia. E E lembro a todos os irmãos, né, que nós temos a nossa página no Instagram, @projeto Atalaias do Rei. Fiquem à vontade para seguir. Lá nós temos devocionais, nós temos um pouco sobre a nossa história e provavelmente teremos vários assuntos. Eh, eu, como, eu, como Gabriel, saúdo os irmãos, né, a paz. E agora eu vou passar a palavra para o Gegeu, que ele vai estar dando a saudação. E também finalizo aqui falando, né, que nós temos outros irmãs, né, mais precisamente aqui, a Elis e a cidadã que no momento não vão estar falando, mas eu já o saúdo em nome delas. Ageu, é com você. Quero aqui deixar relatado, meus amados irmãos, primeiro, graça e paz a todos, que antes de nós iniciarmos essa gravação aqui, o Gabriel pediu para que eu não pudesse rir, mas é quase impossível eu fazer isso. Mas, enfim, salve, salve dos irmãos com a graça e a paz do Senhor, né? Desejando aí uma ótima noite, pelo menos que no horário que a gente está gravando esse bate-papo, né, teológico. Mas independente de quando ou como você vai ouvir esse podcast, visto que o podcast ele vai se espalhando para outras camadas de redes, né? Temos ali o Spotify também, caso vocês queiram ouvir e deixar vossas considerações, e também no nosso Instagram, como falado aí pelo Gabriel. Espero que essa primeira parte seja muito edificante e a glória seja dada somente a Deus, né, em tudo que nós fizermos nesse momento. Gabriel, é com você, meu irmão. Amém. Então, para estar dando início aos nossos temas dessa conversa, vou estar passando então o primeiro tema, que é os limites da dança. Quais são os respaldos bíblicos que nós temos para verificar qual os nossos movimentos são condizentes com a palavra do Senhor? Qual, qual tipo de dança agrada a Deus? E, e mais, quais são os manuais ou quais são as nossas atitudes enquanto nós representamos essa forma de expressão da humanidade? Então, os limites da dança é um tema que particularmente, eu venho pensando durante a semana, mais precisamente, né, quando eu estava escutando algumas músicas vamos falar assim, de cunho duvidoso, que eu até citei aqui, quais são os limites quando você vai dançar uma dança mais formal, ou você vai, sei lá, arrastar uma pisadinha. Então, são várias danças e vários tipos diferentes de movimentação. E acabei esbarrando nessa barreira de até onde os movimentos são condizentes com a palavra do Senhor, ou até onde nós temos que chegar para ultrapassar esses limites. A questão das músicas já foi muito debatida. Nós temos vários versículos bíblicos que se encaixam nas descrições, nas limitações que nós temos quanto a isso. Agora, quando se trata de dança, a gente tem muito pouca coisa a respeito disso e tem muitas polêmicas que não é que nós vamos tratar aqui. Já adianto que teremos breves comentários sobre questões de dança em culto,
ou dança na igreja, mas o propósito desse tópico não é esse. O propósito desse tópico é tratar explicitamente ou abertamente sobre os limites da dança em si. Como nós sabemos que os cristãos eles não estão presos a dançar somente músicas consideradas gospels, mas eles estão abertos a escutar ambos os tipos de músicas. Nós temos que saber um limite, principalmente um limite, vamos dizer assim, como que eu vou exemplificar isso? Um limite físico ou um limite moral para os movimentos de dança que os cristãos eles aceitam, e particularmente quais são esses movimentos. E principalmente nós entraremos também em quais estilos de danças eles são apropriados e não apropriados. Com essa introdução, eu vou deixar o Gegeu adentrar um pouco nesse assunto, né? E depois eu acrescento alguns comentários a mais. E claro, quem também quiser fazer um acréscimo, fiquem à vontade. Gegeu? Meu irmão, então, quanto a esse tema, primeiramente, devo dizer que é muito difícil. A gente precisa, assim como a música, tratar com certo cuidado, né, sobre esse tema, ter uma cautela ao debater sobre isso, né, ou ao expor a nossa consideração, e sempre, primeiramente, observando dentro das escrituras. A princípio, cara, como você bem disse, né, nós não temos ali algum respaldo que se trate especificamente disso. E aí a gente tem que recorrer àquela parte que eu vou chamar aqui da lei da conveniência que Paulo cita em Coríntios, né? Que tudo é lícito, mas nem tudo nos convém, né? E apesar do contexto que ele está falando ali para aquela igreja, né, seja das mais variadas, né? E aí ele expõe com tanta clareza sobre esse texto, ou sobre o texto que eu havia citado, melhor falando, a gente precisa guardar isso também em nosso coração, no sentido do tema aqui proposto. Né? Primeiro, cara, o tipo de dança. É qualquer tipo de dança que eu devo me alegrar? Porque, primeiro, cara, ou que deva ter a nossa conveniência, né? Primeiro a gente tem que verificar certos tipos de danças e, de certo modo, o Gabriel e meus amados irmãos, ele pode ter ali um certo, não uma certa aparência com que Cristo ele propõe para nós, né? Como seres salvos, como irmãos em Cristo, e como pessoas regeneradas por Deus. Né? Então, assim, tem certos tipos de dança que não é apropriado, ao meu ver, não é apropriado para com que para com que o cristão ele utilize desse tipo de comportamento. Tem danças que são mais sensualizadas, então eu creio que não seja prudente ou conveniente ao cristão se utilizar desse tipo de dança. Tem danças que eu particularmente tenho um apreço, que são danças em que são danças mais clássicas, né? Como, por exemplo, a valsa, que a princípio não tem muita sensualização em seu artifício, podemos assim dizer, mas é assim, tem que ter também um limite, né? Tem que ter um equilíbrio, né? A própria lei da conveniência é dessa forma, né? Tem que ter um equilíbrio, tem que ter a mente de Cristo impulsionada no meu coração. E sem contar também, o Gabriel, que tem tipos de danças que são indicadas especificamente para pessoas que às vezes têm algum problema de saúde. A dança ela é recomendada para esse tipo de pessoa.
não um tipo. Agora não tratando sobre o tipo, mas sobre a dança em especial. Porque realmente, cara, a dança, ela, em algumas, para algumas pessoas que às vezes têm algum certo problema de saúde, ela é indicável. Então, assim, por exemplo, a pessoa não vai dançar, vai ter uma dança sensualizada para cuidar da saúde, né? Mas para tem uma dança específica, tem ali um processo específico para esse tipo de coisa. Então, assim, eu vejo que tem que ter um certo equilíbrio, tem que ter um certo desenvolvimento nesse processo para que também a gente não fuja, não passe de um limite que é o que eu especifiquei, né? Às vezes a sensualidade, às vezes a extravagância, não somente no porte, mas também na forma com que você vai conduzir, é, o lugar também aonde você está executando esse tipo de coisa. Você falou aí acerca do próprio processo litúrgico. Não é litúrgico a dança em igreja. Aí você vai remeter, não, fulano de tal lá no Velho Testamento dançava. Mas aí eu pergunto, é dentro do templo? É dentro do lugar santo? É dentro do processo litúrgico? Aonde que está sendo desempenhado isso? Então, assim, pelo menos na parte litúrgica do local, da igreja, do templo, ele pode ter, ele não pode ter, melhor falando, esse tipo de situação dentro do culto. Agora, pode ser que, como eu disse, a igreja abra o espaço cultural, o espaço até mesmo para a saúde, para que pessoas que tenham problemas de saúde possam usufruir da dança, por exemplo, como um processo de melhora, né? Por exemplo, uma fisioterapia ou algo assim, pode exercer esse tipo de coisa. A Elis, que está mais nesse ramo de saúde, ela pode me dizer, né, melhora a articulação, né, pode produzir ali coisas interessantes para o corpo, né? É, Então, assim, o que eu vejo primeiro é o tipo, segundo, aonde, e terceiro, a forma com que você está expondo essa situação, né? Eu acho que é interessante. Isso que vale para a música também, né? Primeiro, o tipo, o estilo, né? O que contém nele, em especial, aonde que você está produzindo aquilo e de que forma, né? E Paulo mesmo vai dizer depois, né? Tudo quanto fizeres, seja comer, seja beber, seja se divertir, tudo, faça tudo para a glória de Deus. Está fazendo para a glória de Deus? Essa é uma pergunta que o crente ele tem que executar. Certa feita me perguntaram, né? Não, irmão, eu posso dançar? Porque eu tenho, por exemplo, problemas na articulação. Se é para cuidar da sua saúde, ok, né? Vai em frente. É bom, né? A própria Elisa aqui, que está nesse ramo, ela falou, é bom. Então vamos que vamos, gente. Né? Só não pode dançar porque senão dá dor na coluna também, né? Tem gente que fala, não, vou para fazer saúde e tal, né? Mas, igual eu. Eu vou para poder espreguiçar e tudo mais, mas daqui a pouco tô com uma dor na coluna. É com você, Gabriel. Vou devolver a palavra para você, para dar considerações. Não é aquilo, o Gigi. A grande questão da dança em si é um problema muito recorrente na humanidade. Quando ela começa a envolver a questão do que a gente chama de amor eros, que é difícil agora eu envolver o amor eros, explicar isso para você. Na cultura grega, muita gente deve conhecer os quatro amores. Tem até um livro do C.S. Lewis que é muito importante sobre os quatro amores. Existem quatro definições básicas de amores. Esse eros que eu citei aqui é o amor relacionado à paixão, relacionado a tudo aquilo que é carnal, tudo aquilo que é sentimental.
quando a música ela começa a envolver o Eros de maneira a torná-lo separado da a torná-lo, por exemplo, como se fosse o coadjuvante da coisa, a questão da dança ela começa a se perder, ela começa a se desligar, porque a sensualização ali não vira, uma coisa entre marido e mulher, mas sim uma exposição exagerada, uma exposição aberta de Eros de maneira, assim que se torna quase algo como do ser humano natural, vamos falar assim. Então é aquilo que eu quero tratar aqui. A partir do momento em que a dança ela começa a envolver o Eros como se fosse uma coisa natural ou como se fosse uma coisa a ser exibida para todo o mundo, começa a se perder. Porque aí começa a entrar na questão de vários pecados juntos que formam uma coisa só. Então, o que, que eu quero exemplificar aqui? A partir do momento em que a música ou a dança ela se torna focada somente na sexualização ou somente em movimentos que demonstrem isso, ela passa a se tornar um problema. Ela passa a se tornar algo mais vinculado com os desejos humanos do que com diversão, do que com pensamentos a mais sobre o reino, começa a se tornar algo chamativo ao invés de se tornar algo divertido. Então, quando começa a entrar nessa questão, se torna um problema. Aí, juntando todas essas questões, a gente entra em vários outros pontos soltos sobre a dança. É até interessante eu frisar isso, porque eu estava até conversando com o Gegeu até no grupo, eu acho que até no Família Ri sobre isso, que eu trouxe alguns pontos muito específicos. Porque eu tratei assim, eu propus uma seguinte situação, uma situação extrema. Bom, se danças vinculadas com um lado mais voltado à sensualidade, elas não são, não são como, não são de boa, não são de boa fama, não são de boa impressão. Então, em casos em que um casal casado, eles estiverem em uma casa fechada, eles podem dançar danças mais vinculadas com esse lado mais voltado para o Eros. Então, por exemplo, um casal casado em uma casa completamente isolada de pessoas, eles podem dançar danças mais voltadas à sensualidade, como por exemplo, mais voltada à sensualidade, como por exemplo, eu sempre esqueço, as danças mais latinas antigas, como tango ou, ou tango, entre outras, as danças latinas que são vinculadas mais com Eros, mas essas danças mais voltadas para a sensualidade, elas têm que estar vinculadas em um ambiente casado e que não haja a exposição para que os irmãos ou irmãs não caiam em tentação. Então, o problema da dança se torna um problema quando você praticamente se torna um objeto de tentação para o próximo, de maneira quase que arbitrária, vamos falar assim. A partir do momento em que a dança se torna extremamente vinculada com o Eros, ela se torna um problema. E esse é um dos maiores problemas da dança, hoje em dia. Eu tenho até uma citação grande, uma citação, quer dizer, grande não, né? Não sei nem por que eu falei grande, mas uma citação aqui muito específica. Eu tenho um familiar meu que ele mora na parte sul da Bahia. Ele foi para uma festa cultural no mês de junho, para não falar outra festa. Ele foi para essa festa nos tempos atuais e ele não conseguiu ficar nessa festa
exatamente porque ele disse que os padrões atuais de dança e de música, eles são completamente opostos aos padrões de danças da época dele. Então, ele passou um tempo sem ir nessa festa, voltando, depois de um tempo, os padrões mudaram completamente. E ele se sentiu estranho por estar nesse meio, nesse ambiente em que as danças se tornaram algo tão, tão diferenciado, vamos falar assim, né? Então é exatamente essa reflexão que eu queria trazer aqui para essa noite, o quão a dança ela tem se vinculado com o Eros e o quão a dança tem se tornado nada mais, nada menos do que uma exposição ou simplesmente uma maneira das pessoas demonstrarem esse Eros de maneira descontrolada e de maneira exagerada. E isso é uma questão cultural, não cultural, né? É uma questão mais interna da humanidade que vem desde os tempos romanos, que deu uma segurada com o cristianismo e voltou atualmente, porque a exposição, principalmente dessa natureza humana, como nós estamos vendo hoje, é algo que a humanidade carrega desde sempre, né? Mas o cristianismo é basicamente aquela que a gente vai falar no depravação total, temos até se interligam, mas é exatamente aquilo. Quando Deus ele segura o freio de mão da humanidade, ela dá uma segurada. Mas quando começa a chegar ao fim dos tempos, a gente começa a ver a humanidade de volta aos princípios. Então, a gente chega a essa conclusão. Ah, mas eu não posso dançar qualquer tipo de dança. Fica à vontade. Não qualquer tipo de dança, né, mas fica à vontade para dançar. Fica à vontade para exercer alguns tipos de danças que não envolvam, vamos dizer assim, malícia ou excesso de sexualidade. Por exemplo, eu vou usar aqui o exemplo da questão da pisadinha, por exemplo. A pisadinha é uma vertente parecida com o forró, vamos falar assim, uma vertente basicamente do forró. Vamos usar um exemplo aqui bem claro. Pisadinha, forró, tudo interligado ali. Vamos lá. Se vocês pegam um forró antigo, vocês têm forró antigo entre aspas, né? Porque tem umas músicas antigas que só pela misericórdia. Mas se você pega um forró, como por exemplo o forró de Luiz Gonzaga, fala sobre a questão do Nordeste, mas é uma música em que a dança vinculada não é uma dança hipersexualizada. Agora você pega um forró atual, um forró mais voltado, não um forró atual, mas uma outra vertente do forró, a música vai ser simplesmente sobre. Eu não vou nem citar aqui para não ofender os irmãos, mas são músicas voltadas simplesmente para movimentos repetitivos de cunho duvidoso, vamos falar assim, para ser mais politicamente correto possível. Movimentos repetitivos de cunho duvidoso. E as danças são piores ainda. Então, no sentido mais absoluto da coisa, nós vemos que o estilo não determina não determina o, o estilo não determina se a dança vai ser sensualizada ou não, mas sim a letra e a, a ênfase que se dá nos movimentos de dança. Por exemplo, o forró você pode ter essas duas grandes divisões. Você pode ter uma dança completamente sensualizada e uma dança completamente tradicional. Do forró nasce-se danças inimagináveis, dos estilos mais variáveis. Eles surgem surgem danças inimagináveis. Mas eu posso usar até um exemplo absurdo aqui para vocês imaginarem o quão a dança ela é um reflexo daquilo que a humanidade dá para o estilo.
Por exemplo, nós temos o mais infame dos estilos atualmente para cristãos, que é, por exemplo, o funk carioca. Funk carioca não, né? O funk, que paulista também escuta e todo mundo escuta. Essa vertente dessa música, ela é caracterizada exatamente por essa sexualização excessiva. E essa sexualização excessiva, ela é o que dá, ela é o que dá ela é o que dá essa cara de espanto no funk. Mas existem músicas dentro desse estilo que também caracterizam músicas aceitáveis, que também caracterizam danças aceitáveis, assim como em qualquer outro estilo. Então, é aquilo que eu falo para vocês. Se bem que, enfim, as danças, elas não estão vinculadas ao que o estilo ou o que a humanidade determina. Não é porque eu danço forró que eu vou dançar coisas sexualizadas, mas eu posso transformá-las em danças sadias. Eu posso transformar aquilo em uma diversão sadia. É claro que a gente está falando em momentos de diversão, nada de liturgia, né, gente? Por favor. Então a dança, ela é isso. Quando ela foge dessa questão da, da proclamação ou da representação de movimentos ou de sentimentos em que a humanidade está atrelada, ela se torna aquilo que a gente vê. Então, como a humanidade está se perdendo, as danças também estão. Como a humanidade está com o coração praticamente envolto em depravação, nós vemos as músicas se tornarem depravadas. E é exatamente esse ponto que a gente está tratando aqui. Eu até esqueci o que eu ia falar uma coisa muito importante, mas eu acho que esse ponto ele já ficou muito bem pontuado, né? Vamos falar assim. Se o GG tiver mais alguma coisa para tecer de comentários, fica à vontade. Não, não, cara. A princípio, a única observação que eu gostaria de trazer aí, na realidade, uma complementação, né, não uma observação. Você falou aí acerca do local, né, cara? E, assim, o local e também o estilo de música, ele pode remeter a outras situações complicadas, né? Outras observações assim que são bem complicadas, né? Como, por exemplo, o local onde eu vou praticar certas coisas pode me levar a outras coisas que, na realidade, não estão interligadas com a dança. Então, por exemplo, uma festa, a pessoa vai dançar lá alocada, e aí começa-se a utilização até mesmo de drogas ou bebidas alcoólicas, né? Então, assim, isso daí está interligado de certa forma. Por exemplo, uma festa, né? Então, assim, é muito complicado esse tipo de situação aí. Mas, a princípio, é isso. Minhas considerações é essa, e eu já dei até uma abertura, uma certa abertura para uma outra discussão, que seria o processo litúrgico. E aí, se algum dos irmãos que estão nos ouvindo tiver divergências, vamos conversar sobre isso, né? Vamos trazer aqui esse processo, né, de divergências dentro da igreja.